Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carolina. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do segundo reinado. Gente, o segundo reinado foi o tempo mais duradouro que teve, que foi de 49 anos de governo de Dom Pedro II, que foi de 1840 a 1889. Gente, seguinte, teve muitos conflitos, muitas coisas na época, acontecimentos, e um deles foi o golpe da maioridade. Foi assim, Dom Pedro II foi deixado no Brasil governar, sendo cuidado por regentes e tendo educação para ser um governador com apenas 5 anos de idade. Quando ele chegasse a 18, ele governaria o Brasil, mas enquanto isso estava por regentes. Só que aconteceu muitos conflitos e ele teve que pegar o Brasil para governar com 14 anos de idade. Agora eu quero que vocês imaginem eu e vocês lá, com 14 anos de idade, um governador. Ele queria resolver os problemas que estava tendo, que naquela época o Brasil era uma perturbação só, era muito problema. Então o que ele fez? Criou o parlamentarismo às avessas, que foi quando, ao invés do povo escolher os presidentes do conselho, Dom Pedro II que escolhia. Ou seja, ele podia fazer um joguinho lá, se ele quisesse pôr um partido liberal ou se ele quisesse pôr um partido conservador a qualquer momento, entendeu? Ele podia ficar fazendo brincadeiras que nem na Charge. Só que tem um problema. A economia, a política interna estava tudo ok. Só que agora ele tinha um problema com os países de fora. O que aconteceu? Ele tinha muitas brigas, inclusive com a Inglaterra, que tiveram uma briga diplomática chamada de questão Christie. Depois veio a lei da tarifa Álvaro Branco, que literalmente fazia com que a Inglaterra tivesse que pagar altos impostos para o Brasil. E isso foi bom, porque agora os produtos da Inglaterra já não eram mais baratos quanto os do Brasil. Só que aí a Inglaterra quis revidar. O que ela fez? Criou a lei Eudébio de Queiroz, que foi o seguinte: não podia mais ter navios negreiros no mar lá, porque assim, os navios da Inglaterra ficariam rondando. Quando eles vissem navios negreiros, eles atirariam, afundariam os navios. Ou seja, o Brasil não podia mais comercializar escravos. E isso fez com que os escravos ficassem mais caros e menos numerosos. Isso foi ruim para os latifundiários, porque ali naquela época o Brasil se tornaria a maior fonte de economia do país, seria o produto mais exportado que daria mais riquezas. E aí criou então a Lei de Terras, que foi aprovada junto com a Lei Eusébio de Queiroz, que foi o seguinte: quando imigrantes chegam no Brasil, não podem ter mais suas terras. Se eles não tiverem dinheiro para pagar, eles têm que trabalhar para os latifundiários. E isso amenizava um pouco a situação de poucos escravos. Então tá, vamos fazer assim. Agora que o Brasil tem uma potência forte, agora que tem bastante pessoas trabalhando para os latifundiários, tem uma economia bem forte, foi criada a Era de Mauá, que começou o processo de industrialização do Brasil, criada pelo Barão Mauá, que é o seguinte: ele criou as primeiras ferrovias aqui no Brasil. E a Era Mauá, gente, foi tão curta, porque assim, eles não queriam de jeito nenhum que o Brasil fosse um país industrial. Eles queriam que fosse o país do café. E aí acabou que o Barão de Mauá ficou fazendo tudo sozinho mesmo e acabou falindo. Morreu a Era de Mauá. Nesse conflito todo vai terminando o segundo reinado, porque assim, a igreja parou, muita gente parou de apoiar o Dom Pedro II. Principalmente a igreja, porque ele não quis respeitar umas coisas que o Papa propôs. Dom Pedro II também perdeu o apoio do exército por causa dos conflitos com a Guerra do Paraguai. E, gente, ele também mal sabe, mas ele vai perder o apoio da elite por causa da abolição dos escravos. Gente, e muita gente queria também já acabar com a escravidão aqui, e por isso foram criadas duas leis: a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. A lei do ventre livre era quando eles queriam libertar os escravos, e a lei do sexagenário era libertar os escravos com mais de 60 anos. Só que aí não era suficiente, todo mundo ficava pressionando ele. Só que chegou uma vez que ele foi para a Europa resolver esses problemas e deixou a filha dele, Isabel, tomando conta do governo aqui. E ela então aprovou a famosa Lei Áurea, que acabava completamente com a escravidão. E ao mesmo tempo que isso foi muito bom por ter acabado com a escravidão, foi horrível porque agora a elite também não apoia mais Dom Pedro II. Seguinte, então, vamos recapitular. A igreja não apoia a monarquia, o exército não apoia a monarquia e a elite também não.
Então, eles começaram a pensar no novo jeito de governo, que foi a república. O exército foi lá e fez um golpe lá, porque as pessoas não tinham nem noção do que era república e tal. E aí acabou que elas assistiram meio que sem ter uma noção do que era aquilo. Mesmo assim, acabou sendo proclamada a república. Então a gente acabou tudo, entendeu? Então, no dia 15 de novembro de 1889, acabou o segundo reinado e começou a república. Bom, gente, mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado pra entender. Se gostou, deixa o likezinho aí. E, gente, obrigado pela paciência. Tchau!